Olá galerinha do meu canal, tudo bom com vocês? Bem-vindos aqui a mais uma aula no Nilu Professores de História. Bom, vocês já ouviram falar sobre o tenentismo? Sabem o que foi esse evento que ocorreu aqui no Brasil, esse evento político-militar? Bom, se você não sabe, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui com o professor Lucas Cabral. Bom, se você ainda não é inscrito, lembrando aí a vocês, se inscreva aqui no nosso canal, senta esse dedo aqui no sininho de notificações para vocês estarem sempre recebendo novos vídeos que nem sempre o YouTube lembra a vocês. Apertando o sininho, ele vai estar sempre lembrando. Compartilhem, curtam, dê aquele joinha, aquele like, é muito importante para o crescimento do nosso canal e a cada vez a gente está se aperfeiçoando e divulgando mais aulas para todos vocês. Mas sem mais delongas, sem mais bate-papo, roda essa vinheta para essa aula que está chegando aí. Bom, gente, o que foi esse tenentismo? O que foi esse período, um evento, como eu falei, né, político-militar que ocorreu aqui no Brasil? Vamos migrar lá para a década de 20, que foi o contexto que ocorreu essa revolta. O que é que nós devemos entender primeiramente? Que existia uma política oligárquica nesse período. O que é política oligárquica? Algumas famílias, uma gama de pessoas estavam dominando esse período aí político. Acredito que alguém já ouviu falar sobre café com leite. Mas por que café com leite? No Brasil, dessa época, estava havendo uma troca política entre a presidência e uma monopolização ali da economia e tudo entre São Paulo e Minas Gerais. Ou seja, se você é um governante do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, de Sergipe, da Bahia, sei lá, por aí, e quisesse se candidatar à presidência ou tem um interesse comercial para expandir seus negócios nessa região, não estavam conseguindo, porque estava tendo uma predominância muito grande entre São Paulo e Minas Gerais. E outra, estava tendo muita corrupção nesse período entre esses políticos de lá. Daí surgiu uma revolta dos tenentes, não apenas como tenentes, eram as patentes mais baixas do exército daquela época. Mas nós vamos ter algumas gamas de acontecimentos e de pedidos desses revoltosos. Como eu avisei, estava tendo essa corrupção, essa força maior entre São Paulo e Minas Gerais, esse domínio, né? Estava mais pro lado de lá. E a primeira revolta aconteceu lá no Rio de Janeiro, que foi conhecida como os 18 do Forte, ou seja, esses soldados, entre tenentes, sargentos, cabos, soldados e alguns capitães, apoiaram essa revolta. Mas vamos entender por que 18 do Forte. Lá no Forte de Copacabana, que existem vários fortes ali no Rio de Janeiro, alguns estão inativos, outros são museus, outros estão lá abandonados, mas na época eles eram muito ativos. Esse grupo de soldados, em torno de 300 soldados, invadiram o Forte de Copacabana, perguntaram quem queria aderir à revolta, muitos que não foram expulsos. Tomaram ali o Forte de Copacabana porque esse pessoal tinha um ideário. E que ideário foi esse? Bom, gente, eles queriam acabar com essa corrupção, esse domínio entre São Paulo e Minas Gerais apenas. Eles estavam atrás de melhores escolas, ter ensino público para todos, voto secreto, entre outros pedidos que eles tinham. Isso é um exemplo. Naquela época não existia voto secreto, era entre São Paulo e Minas ali. Hoje vai ser você, hoje no outro ano, daqui a uns 3 anos vai ser eu, e por aí vai. Eles queriam um sistema de votação e secreta, porque tinha muito domínio ali entre o eleitorado. Eles dominavam muito isso. Olha, você vai votar em mim. E quando a pessoa ia votar, quem estava sendo candidato ali sabia se a pessoa tinha ido ou não. Eles queriam acabar com o coronelismo, aquela dominância dos coronéis. Eles queriam uma carreira melhor. Como assim carreira? Exemplo, o exército não era tão bem organizado naquela época. Existiam milícias estaduais que pareava, vamos botar assim, com o
exército. O exército não era muito organizado no país todo, e eles queriam essa organização do exército e também a organização da carreira. Você entrava como tenente, ficava como tenente, e era ali e pronto. Para você chegar a capitão era quase improvável, você tem que fazer uma coisa extraordinária. Porém, eles acreditavam que poderiam fazer essa revolta com esses ideais, né? Com esse pensamento. Olha, nós queremos isso, isso e isso. Basicamente, gente, eles estavam querendo o que era certo para eles e o que era certo para a população brasileira, o que eles acreditavam, para sair daquele jugo mineiro e paulista que só ficava ali entre eles. Isso o pensamento deles na época. Invadiram o forte de Copacabana. E por que é conhecido como 18 do Forte? As tropas federais que não gostaram dessa revolta cercaram o forte de Copacabana por horas, desde da madrugada, e passou o dia todo com bombardeio no forte, cortaram linha de suprimento. Aí, tipo, desses 300 foi enxugando. Os dois comandantes lá eram Eduardo Gomes e Siqueira Campos. Quem é daqui de Sergipe, né, que eu sou sergipano, estou falando aqui de Aracaju e sou aracajuano também, são bairros famosos aqui em Aracaju, que é Eduardo Gomes, no município de São Cristóvão, que é a região metropolitana, é vizinho de Aracaju. E Siqueira Campos fica aqui em Aracaju. Temos o bairro 18 do Forte, mas nós vamos entender o porquê aqui em Sergipe existem esses nomes emblemáticos lá dessa revolta no Rio de Janeiro. Esses dois comandantes falaram com todos: aí, pessoal, a gente realmente não tem como dar mais seguimento à revolta, estamos cercados, quem quiser sair pode ir embora, mas quem quiser ficar, fica. Porém, existiu uma quantidade de 29 soldados que saíram do forte e marcharam em direção a essa tropa federal. Alguns foram desistindo no meio do caminho e ficaram 17 militares e um civil. Daí o nome 18 do Forte, porque esse civil era um engenheiro lá da época que aderiu a essa revolta. E esses 18, armados, com armas em mãos, avançaram sobre as tropas federais. Foram detonados. E só sobreviveu 2, que se tornaram mártires para os próximos levantes tenentistas que aconteceram. Esse primeiro, no Forte de Copacabana, aconteceu em 1922. Esse foi o primeiro levante. Iremos agora para o segundo levante. Depois desse acontecimento no Forte lá de Copacabana, os conhecidos como 18 do Forte, sobreviveu esses 2 militares aí que foram muito feridos, sofreram muito ferimento de balas, mas sobreviveram. Eles se tornaram mártir. O que é um mártir? É aquele emblema, um inflamar para outras pessoas seguirem novamente. É ter aquela intenção de volta. Não, a revolta não acabou. A gente pode conseguir tudo que a gente está pretendendo, que é escolas boas e públicas para todos, voto secreto, fim do coronelismo e por aí vai. Em 1924, existiu de novo outro levante tenentista. Nesse segundo levante, existem algumas personalidades que conhecemos hoje, como Vargas e o Luiz Carlos Prestes. E vamos entender como é que foi desenrolado e o porquê aqui em Sergipe tem alguns nomes interessantes aí que ocorreu nesse período, que até hoje leva os bairros, né, de Eduardo Gomes, Siqueira Campos, 18 do Forte, Augusto Mainá, e por aí vai. Nesse segundo levante, com esses 2 mártires, a revolta foi, ao longo desses 2 anos, de 22 até 24, foi ganhando adepto. E a estratégia que eles tomaram, até agora já tinha general apoiando eles. Esse comando maior aí, esses superiores, também pensavam o seguinte: caramba, também nós devemos organizar o exército, deve ter um plano de carreira melhor aí para todos, a pessoa pode chegar ali de soldado e crescendo, galgando. Pode ter ali, você já sai de tenente e galgando seu passo. A gente pode conseguir esse direito ao voto secreto, acabar com o coronelismo, porque o coronelismo, gente, nem sempre essas pessoas ditas coronéis eram militares mesmo, coronel, entendeu? Eles só tinham esse apelido, assim, e que exercia um poder muito forte no interior do Brasil. Mas vamos resumir aí essa revolta. Foi muito importante a participação de Getúlio Vargas e de Prestes, porque eles dividiram a revolta agora em colunas, em tropas, entendeu? E uma das famosas é a conhecida como Coluna Prestes. Essa Coluna Prestes, gente, e o comandante era Luiz Carlos Prestes, foi uma coisa tão impressionante que até governantes de outro país ficaram encantados. Pô, esses caras conseguiram organizar de tal forma esse povo. E outro, Prestes era mais voltado para o socialismo. Quem quiser se aprofundar mais, vai perceber como há algumas divergências.
mas nós estamos aqui para entender o que foi essa revolta, como ela ocorreu e o que levou a ocorrer ela, beleza? Alguns personagens divididos aí, vocês podem estar procurando, porque é um assunto muito complexo, muito grande. Prestes e a coluna Prestes, com mais ou menos 1.800 homens por aí, eles marcharam, gente, 25 mil quilômetros pelo interior do Brasil para procurar adébitos, derrubar quartéis, confrontar, teve batalhas com as tropas federais, derrubaram, ganharam algumas batalhas, perderam outras, mas eles percorreram 25 mil quilômetros por todo o Brasil, pessoal, com 1.800 homens, e aderiu muito mais homens para a revolta deles. Porém, as tropas federais conseguiram rechaçar essa revolta. Prestes acabou se exilando em outro país, se voltou mais com questões socialistas. Vargas ficou aqui, e essa revolta tenentista ganhou muitos adeptos, porém não teve, como é que eu posso dizer, não conseguiram chegar ao objetivo deles, que era derrubar o poder das oligarquias, que existia na época, que era forte, esse domínio entre São Paulo e Minas Gerais, conseguir o voto secreto e todas essas partes aí que eles queriam. Não chegaram a isso, porém eles inspiraram muitas pessoas a perceber que esse domínio não podia acontecer mais. Tanto que em 1930, na Revolução de 30, comandada por Getúlio Vargas, houve muitos desses tenentes, desses soldados, cabos, sargentos, capitães e por aí vai, que auxiliaram, civis também, que auxiliaram nessa revolta tenentista, vieram auxiliar Getúlio Vargas a depor o governo, que é conhecido como a Revolução de 30, que é uma outra aula. Então, pessoal, no resumo da aula de hoje, começamos a entender o que foi esse movimento, o tenentismo. Ele foi um tipo de revolta com uma ideologia de trazer algo melhor para a sociedade brasileira. É bem militar, político-militar, muito mais militar. Os militares entrarem no poder porque eles têm essa visão de progresso. Nós temos que entender esse período, década de 20, o que a República estava propondo ali, o que tem na nossa bandeira do Brasil, ordem e progresso, é uma visão do positivismo. O positivismo é uma vertente ideológica criada lá na França por um filósofo chamado Auguste Comte, que fala que a sociedade tem que ter ordem e progresso, basicamente é isso. Mas para entender melhor você tem que se aprofundar no assunto. E os militares não estavam vendo isso. Estavam vendo corrupção, domínio de dois estados ali, e não estava vendo a res pública, certo? Que república vem lá do latim, res, coisa pública, ou seja, coisa pública. Isso é a república. Não estava tendo aquele ideal de ordem e progresso, não estava trazendo esse benefício para a sociedade. Os militares daquela época acreditavam que eles tinham que tomar o poder porque era eles que iam trazer a ordem e o progresso, beleza? E trazer realmente, de fato, algumas coisas boas. Escolas públicas, o voto secreto, o fim do coronelismo, melhorar a carreira deles. Espero que vocês tenham entendido bem sobre esse período. Se tiver algum comentário, coloca lá embaixo, eu faço questão de responder. A aula não foi tão aprofundada porque demanda um pouco mais de tempo. Aqui foi para vocês entenderem um pouco o que é esse tenentismo, o que foi esse tenentismo, certo? E que levou essa revolta, foi lá acontecendo, e culminou lá na revolta de 30, que foi quando Vargas entra no poder. Ele participou lá da revolta tenentista. E também, saber aqui de Sergipe, os únicos estados, poucos estados, né, que aderiram a essa revolta, foi Rio Grande do Sul, alguns paulistas, e também o estado de Sergipe. Por isso que aqui tem esses nomes, 18 do Forte, Barra Eduardo Gomes, Queira-Campo, porque aqui existia uma personalidade chamada Augusto Mainar, que ele era militar também e foi adébito. E aqui ele tomou o governo, aqui expulsou o governador e aderiu à revolta. Aqui Sergipe passou muitos anos, muitos entre aspas, né? No período ali de 22 e 24, teve os seus levantes aqui. E tanto que Augusto Mainar, que era essa personalidade da época, esse militar, tomou o poder. E muitos sergipanos aqui, aracajuanos, conhecem alguns bairros, nomes de avenidas, como a Avenida Augusto Mainar e os bairros que eu já citei. Sergipe auxiliou nessa revolta tenentista. Espero que tenham gostado dessa aula de hoje. Lembrem de se inscrever no canal, compartilhar, dar aquele joinha. E no mais, gente, um grande abraço e até a próxima aula.